Bom dia, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar sequência às nossas aulas, vamos tratar da unidade 3 do nosso livro, vamos falar de Grécia e Roma. A gente vai falar a respeito desses povos. Primeiramente, pessoal, quando a gente fala, uma breve introdução, né? As civilizações greco-romanas são consideradas clássicas por terem sido adotadas como modelo pelos povos que vieram depois delas. Graças ao nível cultural que alcançaram em vários aspectos, estes povos tiveram influência na formação de vários conceitos, instituições e costumes que permeiam o Ocidente como um todo. Pessoal, vamos lá. Desde quando nós iniciamos os nossos estudos sobre a história, passamos pelo entender o que é história, quais são as fontes que a história trabalha e qual que é o sentido de se estudar a história. Quando a gente estuda a história, a gente vai lá no passado, a gente está no fundo, bem no fundo, a gente está tentando entender nós, no nosso presente, estamos tentando conhecer como que nós chegamos à organização social que nós temos hoje. Como que nós construímos as nossas leis, como que nós construímos os nossos conceitos de cultura, de democracia, de onde surgiram as práticas esportivas, de onde surgiu a história, a filosofia, todas essas questões que permeiam a nossa existência, elas são historicamente construídas. Então, ao longo da história, vários povos de vários lugares contribuíram para que nós nos tornássemos a sociedade que somos hoje. Por nos vestirmos dessa forma, por termos nossas religiões. Então, quando falamos que o Ocidente herdou desses povos, nós que moramos no Ocidente herdamos várias práticas desses povos. Então, quando a gente analisou ali e estudamos os povos hebreus, o que nós herdamos? Nós herdamos o monoteísmo, o cristianismo é uma continuidade, o próprio judaísmo surge, né, das escrituras, nós temos os 10 mandamentos, então várias outras coisas, e eu sempre digo que por mais distante que os povos estejam, nós estamos estudando ele, porque eles nos ajudam a compreender as nossas coisas, né? Foi assim quando a gente estudou os primeiros seres humanos, quando descobriram o fogo, a gente não consegue, o fogo é fundamental para as nossas atividades diárias, quando descobriu a roda, né? E a roda continua sendo essencial. No mundo greco-romano, Grécia e Roma, não vai ser diferente. Eu quero que vocês prestem atenção, leiam o capítulo e façam os exercícios. Aqui eu vou trazer algumas outras questões que tem que vai complementar aquilo que o livro traz. Lembrando que quando a gente está falando, hoje nós vamos trabalhar precisamente sobre Grécia, sobre o povo grego. Quando nós estamos falando de povos gregos, nós estamos falando de povos, não estamos falando de um único povo. Nós estamos falando de uma civilização que surgiu há 2000 anos antes de Cristo. Ou seja, nós estamos falando de algo que tem mais ou menos 4000 anos, certo? E nesse período existiram vários povos que foram se organizando, que habitaram aquele espaço ali, e a gente vai tentar entender, a gente vai entender isso, né, a partir da leitura e a partir dessa explicação. Então, qual que seria, o que nós herdamos dos povos greco-romanos? Da Grécia, herdamos, por exemplo, os Jogos Olímpicos, ou seja, as Olimpíadas, né? E as Olimpíadas não só no Ocidente, mas hoje é uma prática recorrente no mundo, até porque esse ano estava marcado para a nossa Olimpíada ocorrer no Japão. Então todo mundo faz parte das Olimpíadas, compete, então é um evento de proporções globais. E também a democracia. O que é essa democracia, né? Algo que está presente diariamente nas nossas relações sociais, na questão política. Então a Grécia é o berço dessa questão política, né? Das questões civilizatórias. A gente vai entender melhor de onde vêm essas questões. O mundo clássico. Então, quando a gente fala que o mundo é clássico, é porque ele serviu de inspiração, serviu de continuidade. E a gente vai analisar essa continuidade que a gente tem aqui.
O mundo clássico estava dividido em polis. As polis eram cidades independentes, pequenos estados, juridicamente soberano e autônomo. Então, eram pequenas cidades que eram autônomas, não necessitavam de, de submeter a uma instituição maior, né, por assim dizer. Não é igual nossas cidades hoje, que tem questões que são de esferas estaduais, de esferas federais, certo? Algumas dessas cidades se uniram em tempos de crise com finalidades ou com finalidades comerciais. Só que essas alianças duraram o tempo exato de alcançarem os objetivos para os quais tinham sido estabelecidas. As desuniões tinham um efeito contrário ao que seria provocado pela unidade. Abria espaços para acirradas brigas pela hegemonia de territórios. Então, pessoal, quando existia uma crise, quando não existia uma necessidade comercial, essas cidades se uniam. Mas, ao mesmo tempo, uma queria demonstrar hegemonia sobre a outra. Ou seja, quando a gente fala de hegemonia, a gente fala de supremacia de um povo sobre o outro, seja através da sua cultura ou por meios militares. Ou seja, a imposição de uma prática religiosa, de uma prática cultural, ou quando não vai pela força mesmo, né? Então isso gerava brigas, gerava conflitos. E a gente vai falar de duas cidades aqui, que é Esparta e Atenas e Esparta, né? As relações entre Atenas e Esparta eram de amor e ódio. Durante a guerra contra os persas, né, povos que a gente viu na unidade anterior, as duas cidades comandaram lado a lado a resistência ao invasor. Esparta em terra e Atenas no mar. Mas os conflitos de interesse para ver qual das duas ficaria com o controle das outras cidades gregas e do comércio com a Ásia, e a diferença ideológica entre a democracia ateniense e a rigidez espartana acabaram levando as duas a um grande conflito, na qual a Grécia inteira afundaria. Então aí a gente tem. Em relação a Atenas, então são dois modelos diferentes, né? Em relação a Atenas, as mulheres de Atenas eram educadas para ser dóceis e reservadas ao mundo doméstico. As mulheres atenienses eram subjugadas pelo pai até escolher qual homem poderia com elas se casar. Após o matrimônio, a subserviência feminina era destinada ao marido. Mesmo após as reformas políticas, as mulheres não participavam das questões políticas por serem consideradas inaptas para esse tipo de tarefa. As meninas de Atenas não frequentavam escolas, pois ficavam aos cuidados da mãe até o casamento. Então, pessoal, quando a gente fala de história, a gente fala de continuidade e também de rupturas. Então, quando a gente vê aqui que as mulheres não participavam da vida pública, que não participavam das questões políticas, que eram criadas para o matrimônio, para o casamento, a gente vê que essas práticas já não cabem mais no nosso mundo. É sempre mais questionável e a mulher tem que cada vez ganhar mais espaço. Embora hoje a gente saiba que existe mulheres que exerçam as mesmas funções que um homem e recebam salários inferiores, a gente hoje discute que a igualdade entre os pares, então as mulheres, entre homens e mulheres, melhor dizendo, é necessário que haja essa luta. Então conhecer um pouco da história é conhecer que nem sempre as mulheres tiveram os direitos que elas têm hoje. E esses direitos são construídos. Então, o melhor modelo não vai ser o modelo das mulheres de Atenas, mas a gente vai construindo isso no dia a dia. Algumas práticas continuam, outras práticas foram superadas, né? Em relação a Atenas, destacou-se muito pela preocupação com o desenvolvimento artístico e cultural do seu povo, desenvolvendo uma civilização de forte brilho intelectual. A democracia ateniense privilegiava apenas seus cidadãos, homens livres, nascidos em Atenas e maiores de idade, com o direito de participar ativamente da Assembleia e também de fazer magistratura. No caso dos estrangeiros, estes, além de não terem os mesmos direitos, eram obrigados a pagar impostos e prestar serviços militares. Então a democracia também é uma prática que ela foi, podemos dizer, ao longo da história, ela foi se aperfeiçoando. Ela é a perfeita que nós temos hoje? Não. Mas é a melhor maneira que se tem de eleger os políticos, de ter uma participação popular, mas também podemos melhorá-la. Por que não? Quando a gente trabalha a história, a gente tem essa preocupação também em querer melhorar a situação, né? As coisas não podem ser como são, não podem continuar como estão,
e o mundo se movimenta, né? Os objetivos. A educação ateniense tinha como objetivo principal a formação de indivíduos completos, ou seja, com um bom preparo físico, psicológico e cultural. Por volta dos 7 anos de idade, o menino ateniense era orientado por um pedagogo. Na escola, os jovens estudavam música, artes, plásticas, filosofias e etc. As atividades físicas também faziam parte da vida escolar, pois os atenienses consideravam de grande importância a manutenção da saúde corporal. Na arquitetura, destacam-se os lindos templos erguidos em homenagens aos deuses, principalmente a deusa Atena, protetora da cidade. Então, são belas artes que a gente pode ver no campo arquitetônico, né? Atenas estava localizada perto do mar, por isso era um dos principais centros exportadores da Grécia. Esta polis era poderosa, ficou muito rica, mas a quantidade de escravos crescia e lutava por mais direitos. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma sociedade escravista, né? Óbvio que aqui as questões escravas são diferentes das questões que a gente conhece de escravidão na colônia brasileira, né? Mas a gente vai perceber que aqui a prática ainda existe. Na verdade, existe anterior, né? É uma prática que vem antes, né? Até porque a gente está falando de 2000 anos antes de Cristo. A sociedade era formada pelas seguintes camadas. Eupátridas, os bem-nascidos, tinham privilégio, eram os grandes proprietários de terras. Os geomores, pequenos proprietários de terras. Os demiurgos, comerciantes e artesãos. Metecos, eram os estrangeiros que moravam em Atenas e se dedicavam ao comércio e ao artesanato, né? E aí a gente tem os escravos. O que era ser escravo nesse mundo? Prisioneiros de guerras e pessoas condenadas por dívidas. Então, quando havia uma guerra ali, o povo que saía vencedor tornava os derrotados escravos. E se a pessoa havia uma dívida para pagá-la, ela prestava serviço escravo. A vida do escravo era muito difícil. Alguns trabalhavam nas minas de prata, outros nas atividades domésticas e até mesmo na prostituição. As fugas eram frequentes. A organização do poder se dava com um rei intitulado Baliseu. A monarquia foi a primeira forma de governo. Aos poucos, os eupátridas passaram a limitar o poder do rei. Aos poucos, artesãos e comerciantes enriqueceram e passaram a reivindicar a participação política. Daí houve um confronto entre os grupos sociais para resolvê-los. Foi necessário algumas reformas. Mas essa é outra história, né? E aí a gente vai falar um pouco de Esparta. Esparta era cercada de montanhas numa área de difícil acesso. A sociedade era guerreira. Todos os homens eram treinados e se tornaram os melhores e mais disciplinados soldados da Grécia. Os espartanos tinham leis muito rígidas, 2 reis para governar e eram os grandes rivais de Atenas. A sociedade estava dividida em 3 grupos. Esparciatas, guerreiros descendentes dos dórios, eram a camada dominante, detentora da terra e possuía direitos políticos. Periecos, os aqueus que não resistiram aos invasores, eram homens livres, mas sem direitos políticos. Atuavam como camponeses, artesãos e comerciantes. Em época de guerra, eram convocados para o serviço militar. E a gente tinha ilotas, né? A maioria da população. Eram servos do Estado e trabalhavam nas terras dos esparciatas. Os ilotas tinham vida miserável, estavam expostos à violência, exerciam várias atividades e revoltavam-se com frequência. E aí vamos falar um pouco da relação das mulheres de Esparta, né? Os espartanos acreditavam que a mulher deveria ser fisicamente preparada para que pudesse dar origem a indivíduos aptos para compor o exército daquela cidade. Por isso, era comum que essas mulheres se dedicassem a disputas de jogos e outros tipos de atividades esportivas. Além disso, podiam controlar as finanças domésticas e participar das reuniões públicas ligadas à vida política espartana. Aí aqui a gente tem uma diferença, né? A mulher vai ter um papel ativo na atividade pública, nas questões políticas, nas práticas esportivas, diferente da mulher ateniense. Então, fiquem aí a dica, né? A gente perceber essas questões também, as diferenças. A educação espartana. Já ao nascer, a criança era minuciosamente observada por um grupo de anciãos. Caso ela não apresentasse uma boa saúde ou tivesse algum problema físico, era invariavelmente lançada do cume do Monte Aigeta. Se fosse considerada saudável,
ela poderia ficar com a sua mãe até os 7 anos de idade. Depois disso, passava a ficar sob a tutela do governo espartano para se receber todo o conhecimento necessário às suas vindouras trajetórias militar. Entre as 7 e os 12 anos, a criança recebia os conhecimentos fundamentais para que conhecesse a organização e as tradições de seu povo. Depois disso, era dado início a um rigoroso treinamento militar, onde seria colocado em uma série de provações e testes que deveriam aprimorar as habilidades do jovem. Nessa fase, o aprendiz era solto em um campo onde deveria obter o seu próprio sustento por meio da coleta, da caça de animais ou, em alguns casos, por meio do furto. Nessa mesma época, os aprendizes eram colocados para realizar longas marchas e lutarem uns com os outros. Dessa maneira, aprendiam a combater eficazmente. E a gente tem a Guerra do Peloponeso, né? Foi um conflito militar entre as cidades-estados de Atena e Esparta. Ocorreu entre os anos 431 e 404 anos antes de Cristo. Essa guerra foi relatada detalhadamente por dois historiadores da Grécia Antiga, Xenofonte e Tucídides. Causas da guerra. Os espartanos viam com desconfiança a ameaça, o desenvolvimento econômico e o aumento das influências políticas de Atenas na região da Península do Peloponeso. Relações tensas entre as duas cidades-estado e disputas pela hegemonia política e econômica da região. Enquanto Esparta era voltado pelo militarismo, como nós vimos, Atenas era um centro político e cultural do período. Essa guerra também envolveu outras cidades-estado que se alinharam com Atenas ou com Esparta. E aí o final da guerra e as consequências, né? A Guerra do Peloponeso terminou em abril de 404 a.C., após a rendição de Atenas e a conquista espartana em Helesponto. Os espartanos deram suporte a um golpe oligárquico em Atenas, derrubando o sistema democrático e implantando um sistema de governo autoritário conhecido como a Tirania dos 30. O fim da guerra derrubou o poder de Atenas na península e resultou na hegemonia política e econômica de Esparta na região, com seu sistema voltado para o fortalecimento militar. E aqui, pessoal, a gente encerra. Falamos um pouco mais sobre Esparta, sobre Atenas e Esparta, sobre o conflito. E eu vou passar os exercícios para a gente. Na próxima aula a gente continua com esse assunto. Vamos trabalhar algumas questões sobre Roma. Mas lembrando, é fundamental que vocês leiam o capítulo. Sem a leitura do capítulo, não tem como resolver as questões. Pessoal, nos encontramos às 10 horas lá na plataforma Zoom. Bons estudos a todos!